Amém. Queridos, então vamos agora ler no Novo Testamento o texto principal, não só do dia, mas do ano inteiro. Essa revistinha aqui, essa leitura nossa durante o ano, é para esse momento. Esse é o dia principal, esse é o ápice, essa é a principal história. Não existe nenhum texto mais importante na Bíblia do que esse. Se não existisse isso na Bíblia, a Bíblia não faria sentido. Esse é o principal acontecimento da história na Bíblia, na história da humanidade como um todo, e a gente vai ler ele aqui hoje. Lucas 24, do 1 até o 12. Lucas 24, do 1 até o 12. Lucas fica no Novo Testamento, é o terceiro livro do Novo Testamento. 24 é o último capítulo. Do 1 até o 12. Podemos ler, amados? Então, diz o seguinte na NVI. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto no chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, se lembraram dessas palavras de Jesus. Quando voltaram dos sepulcros, elas contaram todas as coisas aos 11 e aos outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nos testemunhos das mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu até o sepulcro. Abaixou-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse texto. Obrigado porque o Senhor deixou ele registrado e podemos lê-lo aqui hoje. Somos infinitamente gratos, Senhor Deus, porque nós podemos saber e ter certeza que o Senhor ressuscitou. Que o Senhor fale conosco essa manhã, nos dê entendimento a respeito do seu texto, da sua palavra, da inspiração divina, aquilo que o seu Espírito Santo gostaria que nós recebêssemos hoje. Abra o nosso coração para que nós possamos ouvir. Então, amados, nós estamos acompanhando a vida de Jesus desde o nascimento. Começamos lá, antes do Natal, inclusive. Nós vemos acompanhando a vida dele. Ele é batizado, ele chama os 12, ele começa a pregar, ele começa a curar as pessoas, e ele começa a atrair muita gente, multidão, ele fica famoso. E ele levanta muitas inimizades. Pessoas poderosas não gostavam disso. Pessoas muito religiosas não gostavam disso. Tramaram para tirar a vida de Jesus. Fizeram um complô político para prendê-lo e matá-lo. Jesus, então, ele foi vítima primeiro de um complô político entre líderes religiosos e políticos. Depois ele foi vítima de uma traição de um amigo que ele andou por 3 anos junto. Depois, o povo que o recebeu com tanto carinho, agora pede a morte dele. Preferem que seja salvo um bandido do que Jesus, um homem totalmente inocente. Então, ele é condenado por um crime que ele não cometeu. Ele é machucado, torturado e ele morre.
Imagina você que andou com Jesus vários anos, e acredita nele, acredita que ele é o Messias, acredita que ele é a resposta para os problemas da humanidade, e de repente matam ele. Imagina como se sentiram aqueles discípulos no sábado, no domingo de manhã, como eles estavam devastados, aniquilados emocionalmente. E essas 3 mulheres, então, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana, e parece que tinham outras também, elas foram até o túmulo de Jesus para prestar homenagens. Deixar uma flor, deixar um perfume. Elas prepararam uma lembrancinha e foram até o túmulo dele deixar essa homenagem para ele, no domingo de manhã. E elas chegam lá, e quando não se deparam com a cena do túmulo estar violado. Até o momento elas não sabiam o que aconteceram. O que elas veem é uma pedra gigante foi removida, como, não sei, quem tem uma força para tirar uma pedra gigante da frente, não sei. E o corpo dele não está lá. Ficam com medo, ficam amedrontadas, e aparecem 2 caras, não fala que são anjos, a gente só presume, fala que eram 2 homens que tinham roupas que brilhavam, e eles falaram, olha, não procurem aqui, porque ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou. Então elas saem correndo com toda velocidade, chegam até os outros apóstolos que estavam chorando, que estavam amedrontados, e ela fala, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, nós fomos no túmulo, ele não está mais lá, 2 caras falaram para a gente que ele está vivo, e eles não acreditam. E aí Pedro ele sai correndo e vai até o túmulo, então ele vê que realmente o corpo de Jesus não está lá, as vestes estão no chão e não tem ninguém. Essa é a principal história da Bíblia. Esse é o principal fato. O fato que Jesus ressuscitou. Tem outros textos que a gente leu outros dias que Paulo fala exatamente isso. Se Jesus não ressuscitou, isso que a gente faz aqui não tem nenhum sentido. O fato de a gente estar aqui hoje, da gente fazer todo domingo a celebração, da gente tomar a ceia, é porque Jesus ressuscitou. Acreditamos nisso piamente, acreditamos nisso com toda a nossa convicção. E não acreditamos nisso como uma história, não é como um filme, não é como uma história de Vingadores, que é uma historinha. Nós acreditamos que aconteceu de verdade, que foi uma pessoa de verdade, carne e osso, que andou com a gente, que comeu, que dormiu, que sentiu fome. E a grande pergunta é, então, será que nós podemos confiar no relato dessas mulheres, no relato da Bíblia, inclusive? Os discípulos, a priori, não creram. E há muitos hoje que não creem também. Então, o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês hoje é como essa história é confiável. Eu vou mostrar para vocês, então, 3 fatos muito importantes dessa história que nos dão convicção que isso aconteceu de verdade, que não é uma historinha, que é um fato, que aconteceu, que é história. O primeiro fato é que o túmulo estava vazio. O segundo fato é que os discípulos viram ele depois. E o terceiro fato é que os discípulos, eles creram com toda a convicção que ele tinha ressuscitado. Vou passar por cada um deles. Bom, a primeira coisa então é que os discípulos então eles encontram o túmulo de Jesus vazio. Os primeiros versículos falam isso, as mulheres elas foram lá. Do 1 até o 3 fala o seguinte: no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Então esse é o primeiro fato. O local onde Jesus foi enterrado foi violado e ele estava vazio. Este é um fato que aconteceu. Primeira coisa. Até o momento elas não sabiam o que aconteceu. Acredito que no primeiro momento elas pensaram que alguém tinha roubado o corpo de Jesus.
Elas não sabiam, ficaram assustadas. Mas o fato é que o túmulo estava vazio. O que nos dá essa confiança de que de fato estava vazio? Primeiro, várias pessoas diferentes falaram que o túmulo estava vazio. Vários autores na Bíblia diferentes falaram isso. Nós temos pelo menos 6 livros diferentes da Bíblia que falam isso. 5 autores diferentes que falam que o túmulo estava vazio. Então, quanto mais pessoas diferentes falam da mesma história, mais confiável ela é. E nós temos esse testemunho muito forte das pessoas falarem que o túmulo estava vazio. Segundo, nós temos fontes recentes que falam isso. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, não, mas isso foi uma história inventada depois. Os discípulos, muitos anos depois, começaram a inventar que Jesus tinha ressuscitado. Foi um complô, eles armaram. Isso não é possível, porque imediatamente eles começaram a anunciar que Jesus estava morto, que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado, era muito simples, é só as pessoas irem lá, visitar o túmulo e falar, não, está aqui, ó, a gente está vendo aqui. Ó. Então, quanto mais cedo eles começam a falar sobre isso, dá mais confiança, porque a gente consegue saber se é verdade ou não. Você consegue conversar com as pessoas. Então, um texto muito importante que fala isso é 1 Coríntios 15. Vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios 15. Não precisa abrir aí, eu vou ler. Se você quiser abrir, pode abrir também. Mas esse relato de Paulo é incrível, que ele explica direitinho. 1 Coríntios 15, do 3 até o 5, ele fala o seguinte: pois o que primeiramente eu lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois disso ele apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, e a maioria deles vive ainda hoje, embora alguns já tenham adormecido. Esse é o versículo importantíssimo. O que o Paulo está falando? Ele falou assim, ó, ele apareceu para o fulano, ele apareceu para o ciclano, ele apareceu para o outro. Todos eles estão vivos. Se você quiser ir lá perguntar, você pode. É isso que ele está querendo falar aqui. Quando ele fala sobre essas histórias, ele dá o nome para as pessoas poderem confirmar. Ó, fulano viu, ciclano viu, você pode ir lá confirmar. Então, esses relatos, quanto mais cedos, mais confiáveis. A gente tem relatos muito cedo a respeito disso. Esse texto aqui foi escrito cerca de 15 anos depois que aconteceu o fato. Então, a gente tem... As pessoas estavam vivas, você pode perguntar, você viu mesmo? Você estava lá, você viu Jesus vivo? Então, a gente tem relatos precisos, relatos muito cedo. E outra coisa que a gente tem nós temos aqui uma situação muito curiosa nessa história, que é o relato das 3 mulheres. Se vocês forem ver lá, nos versículos 8 a 10, elas dão um relato, o seguinte, elas vão lá e falam, cadê o 8? Então, se lembrava dessas palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que estavam com ela, mas não acreditaram nas mulheres, os discípulos. Isso é muito importante, porque assim, hoje as coisas já mudaram muito, ainda não está perfeito, mas naquele tempo, a palavra da mulher, ela não tinha nenhum valor. Se você quisesse testemunhar, se alguém quisesse dar uma testemunha confiável, possivelmente eles não inventariam que foram mulheres que viram, que deram essa testemunha. Mas então, por que eles colocaram que de fato foram mulheres? Porque foi o que aconteceu, as mulheres foram lá e viram. E eles relatam de como aconteceu. Se eles estivessem querendo inventar alguma história, eles teriam colocado, por exemplo, que Pedro foi lá e viu, que algum outro discípulo foi lá e viu. E eles teriam colocado também que os discípulos acreditaram. No começo, olha só o que eles falam, que os discípulos não acreditaram no começo. Não tem como você inventar uma história dizendo que no começo eles não acreditaram na própria história. Então, nós estamos diante de um relato verídico, algo que aconteceu mesmo.
Foi assim que aconteceu, as mulheres foram lá, foram elas que viram, foram elas que testemunharam. Portanto, a gente tem uma convicção grande que o túmulo realmente estava vazio. E por último, um outro fato muito importante é que os inimigos de Jesus, os inimigos dos apóstolos, aqueles que quiseram matar, eles não negaram o fato do túmulo estar vazio. Essas mesmas pessoas, esses religiosos, esses políticos que conspiraram contra Jesus, eles poderiam simplesmente falar, não, o túmulo não está vazio. Se você for lá, você vai ver que ele não está vazio. Eles nunca fizeram isso. O que eles fizeram? Eles falaram, não, realmente, o túmulo está vazio, mas deve ter sido roubo, deve ter sido alguma coisa. O que confirma, então, que o túmulo está vazio. Até mesmo os inimigos confirmaram que o túmulo estava vazio. Portanto, baseado nesses fatos, a gente é confiável a gente falar que, de fato, o túmulo de Jesus estava vazio. Então, o primeiro fato era esse. O primeiro fato importante, o túmulo de Jesus está vazio. O segundo fato, então, importante para a gente acreditar na ressurreição de Jesus, são as aparições que ele fez depois que ele está morto. O que você precisa fazer para provar que alguém ressuscitou? É difícil, né? Alguém uma vez já falou assim, para uma afirmação tão extraordinária, você tem que apresentar uma prova muito extraordinária. Mas, na verdade, é muito fácil você provar que alguém ressuscitou. É só você ver que uma pessoa morreu e, do outro dia, ela está viva. Pronto. A pessoa ressuscitou. E foi isso que aconteceu. Jesus apareceu a várias pessoas. Nós lemos aqui agora há pouco que ele apareceu a várias pessoas e vemos esse relato lá em 1 Coríntios 15. Mas nós agora há pouco nós lemos, eu vou até voltar lá, em Atos 10, o texto que o Luiz Felipe leu para a gente. Ele fala exatamente isso. Eu vou voltar lá no Atos capítulo 10. Lá nos versículos 44 e 41, fala exatamente isso. E aqui é palavras de Pedro, anotadas por Lucas. Versículo 40. Deus, porém, ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas designadas por ele de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Essa afirmação aqui é muito importante. Muito importante. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Jesus apareceu a várias pessoas. Apareceu aos 12, depois apareceu a 500, depois apareceu especificamente para algumas pessoas. Quando Jesus ressuscitou, ele não ficou andando assim publicamente para todo mundo. Ele apareceu pontualmente para algumas pessoas. E nós temos vários relatos de pessoas diferentes que falaram a mesma coisa, que Jesus foi visto. Segunda coisa, ele aparece em ocasiões diferentes. Se fosse só uma ocasião, por exemplo, a vez que ele apareceu para 500 pessoas de uma vez. Se fosse só essa ocasião, você pode falar, não, mas as pessoas confundiram e tal. Não, mas foram momentos diferentes, vários momentos diferentes. Então, para várias pessoas, em vários momentos diferentes, também aconteceram. E, por último, muito importante, que essas pessoas comeram e beberam com Jesus. Esse ponto é crucial. Por quê? De repente, as pessoas podem imaginar que Jesus ele virou um fantasminha. Jesus ele ressuscita e vira um fantasminha. Não é isso que aconteceu. Jesus ele ressuscitou de carne e osso, de verdade. Então aqui ele come e bebe, ele tem fome, ele tem sede. O ser humano de fato, as pessoas tocaram na mão dele, tinha feridas, fisicamente. As pessoas não viram uma aparição, um fantasma. As pessoas viram Jesus, ser humano, de carne e osso, andando, comendo, bebendo, conversando com os discípulos. Portanto, a gente pode ter convicção que os discípulos realmente viram Jesus depois que ele morreu. Não vê ele passando assim distante, não. Estavam com ele, comeram, beberam, tocaram, conversaram. Tá bom? Então, os dois pontos. Primeiro, que a gente vê até agora, o túmulo realmente estava vazio. Segundo, Jesus realmente apareceu para várias pessoas depois de sua morte. E por último, que os discípulos, eles passaram a acreditar que Jesus ressuscitou
muito forte. Você vai ver aqui, nesse texto, que quando aquelas mulheres elas foram contar isso para os discípulos, qual foi a reação deles? Eles não acreditaram. A primeira reação dos discípulos é: não acreditaram. E o texto fala, a história parecia loucura. Essa história parecia loucura. Que história é essa que tinha 2 caras que brilhava, que falou que Jesus está vivo? Que loucura, que história maluca. Não acreditaram. Tanto que Pedro teve que ir lá para conferir com os próprios olhos. Não é possível, que história é essa? E ainda assim teve discípulo que não acreditou. Quando Jesus apareceu, ele perguntou: não acredito, deixa eu tocar, deixa eu ver de fato. E essas pessoas que estavam tristes, essas pessoas que estavam em luto, que até se dispersaram, seus discípulos voltaram a trabalhar, uns voltaram a pescar, eles sumiram, se dispersaram. Mas depois desse fato aqui, eles passam a acreditar veementemente que Jesus ressuscitou. Eles acreditam muito. Então, o que aconteceu para eles passarem de descrentes para crentes? O que aconteceu para eles passarem de pessoas que acreditavam que aquilo era loucura para ser testemunhas, pessoas que vão anunciar essa palavra ao mundo inteiro? Depois que isso aconteceu, eles saíram pregando para todo mundo: olha, Jesus ressuscitou, eu vi, eu estava lá, Jesus está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou, eu toquei nele, eu comi com ele, eu conversei com ele. Um saiu para o norte, outro saiu para o sul, outro foi para a Ásia, outro foi para a Europa, e os caras saíram para o mundo inteiro pregando essa mesma palavra. Como que pessoas que não acreditavam passam a acreditar? E mais, eles acreditam até o último momento. De todos esses apóstolos aqui, somente João não morreu por essa mensagem. Todos os outros, em algum momento foram presos, foram pegos, e eles tiveram um momento de negar, talvez. Se fosse uma história inventada, no primeiro momento de perigo os caras falam: não, desisto disso. Se fosse uma história fabricada, na primeira adversidade, no perigo de morte, eles iam falar: não, realmente não, isso aí não aconteceu não, estou louco. Mas não, eles acreditaram até morrer. Os discípulos falaram: eu vou morrer por essa palavra. Pode acontecer o que acontecer, eu acredito que Jesus de fato ressuscitou. E o que explica isso é que de fato Jesus tinha ressuscitado. Então esses 3 fatos que aconteceram: o túmulo está vazio, os discípulos avistaram Jesus depois da sua morte, e 3, que eles passaram a acreditar que Jesus estava vivo, eles só têm uma explicação possível: que Jesus de fato ressuscitou, como as Escrituras dizem. Que Jesus morreu na sexta-feira, que domingo ele ressuscitou, e ele está vivo até hoje. E é nisso que nós cremos. Os inimigos dele tentaram matá-lo, mas na verdade ele matou a morte, ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte. E é nisso que nós cremos, é por isso que a gente está aqui. E é por isso que nós somos suas testemunhas também. Amém? Esse é o dia em que a gente tem que agradecer, esse é o dia que a gente tem que confessar, esse é o dia que a gente tem que celebrar, esse é o dia que a gente reservado para a gente dar essa mensagem. Jesus, de fato, ressuscitou, e a gente pode ter convicção disso. Amém? Vamos orar. Eu quero que você ore agradecendo, ore pedindo para que você creia mais, se você não tiver a sua convicção, mas que você coloque diante de Deus como você se sente em relação a esse fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. Deus amado, querido, muito obrigado, Deus. Estamos diante do fato mais maravilhoso. Estamos diante do fato mais incrível de toda a humanidade. Não se trata de uma história, não se trata de uma fábula, não se trata de um filme de ficção, não se trata de um livro inventado. Se trata de história, se trata de convicção, se trata de fato, se trata de realidade. Jesus, o Deus vivo, morreu e ressuscitou. Cremos nisso de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Que nós possamos ser suas testemunhas,
e testemunhar a todos os cantos que isso de fato aconteceu. Nós não queremos nos envergonhar por isso, nós queremos crer nisso com uma convicção tão grande, a colocar a nossa própria vida em risco, assim como os apóstolos fizeram. Que o Senhor venha trabalhar no coração daqueles que têm dúvida, que o Senhor venha trabalhar no coração daqueles que, porventura, questionam, e o Senhor venha fazê-los encontrar a verdade, procurar a verdade, e fortalecer a fé que tem em Ti. Porque quando nós entendemos o que aconteceu, a nossa fé é fortalecida e nossa esperança é renovada. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelos amigos que aqui estão. Nos dê um domingo abençoado, domingo de Páscoa com a nossa família, e que à noite nós possamos estar aqui mais uma vez, celebrando essa ressurreição, participando do seu corpo, participando do seu sangue e celebrando com os irmãos esse fato maravilhoso que é a sua ressurreição. Muito obrigado, Senhor.